gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com uma convidada muito especial. Aproveita, ó, já vai começando o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. E hoje estamos com uma convidada especial que é a Laís, essa maravilhosa. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, então fica até o final porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo bacana para você aprender hoje. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Vou deixar a Laís se apresentar para vocês, para a gente dar início a esse podcast maravilhoso. Meu nome é Laís, sou psicoterapeuta e já faz um tempo que eu trabalho nessa área de relacionamentos. Por quê? Porque eu vivi muito relacionamento abusivo, passei minha vida toda até eu encontrar o autoconhecimento. Então eu disse, ai meu Deus, por que falar sobre relacionamentos? Porque foi uma área que foi muito dolorosa na minha vida. Então, é uma área que eu realmente gosto de falar porque eu vivi com propriedade tanto a fase do relacionamento tóxico, abusivo, como a fase da superação e hoje entender quem eu sou, entender quais são as coisas que eu quero pra mim. Então, é isso. Se você tá passando por um relacionamento que você não gosta, que você tá sofrendo, fica aqui porque vai ser muito bom pra você. Bacana. Eu já ia até perguntar, né? Porque eu sei que você traz uma pauta muito grande sobre o relacionamento. Sempre fala isso, né, nas suas redes sociais. E a gente vê que você realmente fala sobre isso, gosta e entende do que você tá falando. E aí, o que é que fez realmente? Aí eu percebi agora que foi porque você já passou por muitas situações como essa, de relacionamentos abusivos e tudo mais. E hoje, qual é que você percebe quando as pessoas chegam no seu consultório, quando chegam para falar com você? Qual a maior dificuldade dos relacionamentos hoje em dia? Vê só, como eu tava falando, durante muito tempo eu vivi, mas eu não sabia que era. E eu acho que uma das coisas que mais influencia hoje são 3 tópicos. A falta de informação. Muitas vezes você vive um relacionamento ruim. Muitas vezes você vive algo que não é bacana pra você, mas você jamais sequer pensou que isso era abusivo. Sim. Hoje, eu ainda estudando, porque eu sempre estou estudando, sempre estou me reciclando. Quando eu vejo determinados pontos, eu disse, meu Deus, eu passei por isso e eu nunca sabia que isso era algo ruim pra mim. Então, a falta de informação é um dos pilares. Segundo, é você não se autoconhecer, que é a sua área também, que é muito importante. O autoconhecimento. As pessoas, eu sempre digo, as pessoas buscam muito o externo e esquecem do interno. Procuram ter e esquecem ser. É verdade. E pelo fato delas não se conhecerem, de não entenderem quais são as suas sombras, os seus demônios que existem dentro dela. Eu não tô falando demônio não. Eu tô falando das feras que existem dentro dela, não conhecer os lixos que ela tem. É verdade. O que é que acontece? Ela simplesmente continua andando, seguindo o fluxo. Então, era como era a minha vida era antes. Era como minha vida era antes, entendeu? Exemplo, eu apenas... alguém dirigia e tomava o controle da minha vida. Eu acho que tu fala muito sobre isso. Sim. Então, quando eu vivia um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, alguém controlava a minha vida. Sim. E que hoje, sendo terapeuta, sendo psicoterapeuta, eu entendo que era tudo que eu tinha aprendido lá atrás. Tudo que eu tinha aprendido na minha infância, na minha vida, de como era um relacionamento. Pra mim, amor era sofrer. Porque foi assim que eu vi, desde criança. Sabe, o relacionamento dos meus pais era com sofrimento. Eles tinham um relacionamento totalmente tóxico. Então, pra mim, amor era sofrer. Então, aquele amor que vem muito... Aí já vem o terceiro tópico. Vem muito bonito aquele amor que a gente sofre, que a gente passa por tudo. Aquela síndrome da Cinderela, né? Que a gente acha que alguém vai chegar pra salvar, alguém vai chegar pra mudar a sua vida. E isso é muito uma cultura. E não existe, ninguém vai chegar para salvar a sua vida. Então, esses 3 tópicos. Primeiro é falta de informação, falta de conhecimento. Segundo é porque você não se conhece, daí você vive a história dos outros, a história da tua família, a história daquilo que você aprendeu e você jamais toma uma posição de quem você é e por isso você passa por determinadas situações, mesmo dizendo, aí você fica dizendo, meu Deus, eu acho que eu cuspi na cruz, né, pra estar passando por isso. Não, você apenas tá vivendo algo que você aprendeu. Tá repetindo os ciclos. E terceiro é exatamente o fato de você... Qual foi o que eu falei que eu já esqueci? Meu Deus! Gente, não liga, eu sou meio esquecida de se mesmo. cuidar.
né? Sim, Se conhecer, o o conhecimento. autoconhecimento. E você viver a história, exemplo, de ficar pensando que alguém vai te salvar. Sim, O terceiro é a da síndrome Cinderela. da Cinderela, que tem muito, né? Sim. De você achar que alguém vai te salvar, que alguém vai preencher teus vazios, que alguém vai chegar e vai mudar a tua Sim. vida. Então, gente, Vai isso trazer a felicidade num potinho, assim, entregar pra você. É, exatamente. Então, você tem buscado realmente um relacionamento ou você tem buscado alguém pra tapar os buracos que você tem dentro de você? Desse jeito. Então, é isso, sabe? E, assim, relacionamento é uma área muito complicada. Relacionamento não é só homem e mulher. Sim. Relacionamento é família, relacionamento é no Amizades. trabalho, relacionamento é naquilo que você faz. Sim. A gente tá sempre se relacionando. Então, isso é uma dificuldade de todas as pessoas. Você pode ter certeza que em todas as terapias alguém vai tratar outra pessoa, sabe? O que ela tem com outra pessoa. Ela nunca trata aquilo que ela tem nela, né? Sempre ela chega lá porque ela tá tendo dificuldade em alguma coisa com relacionamento com alguém, sabe? E por quê? Porque nós somos seres sociais. A gente Sim. precisa estar em relacionamento, né? É verdade. E falando nessa questão de você repetir ciclos e viver coisas da família, as pessoas que chegam pra conversar comigo, eu acredito que com você também, elas falam: Jéssica, eu amo muito essa pessoa, eu não consigo largar, porque eu não consigo viver sem essa pessoa, eu não consigo me imaginar sem essa pessoa. E a dependência emocional, ela afeta muito a nossa vida. Eu fui por muito tempo dependente emocionalmente do meu esposo. E até eu chegar no tempo de realmente me conhecer, de entender por que aquilo acontecia, porque eu era tão dependente dele, porque eu não aceitava de forma nenhuma a ideia de que eu ia ficar sem ele, de que não ia ter ele. E aí, mais pra frente, foi que eu percebi que eu só tava repetindo ciclos. E que tudo aquilo era traumas que eu tava carregando do passado. De não ter pai, do abandono paterno, de toda figura masculina que entrou na minha vida, todos eles me violentaram. Então, assim, eu precisava ter uma pessoa ali comigo que me apoiasse pra me dizer assim: essa pessoa tem que ficar comigo. E eu não aceitava, eu não suportava a ideia dele simplesmente se afastar, dele não querer mais o nosso relacionamento. Então, eu passei por muito tempo dependente emocionalmente dele. E eu queria que você falasse um pouquinho do quanto a dependência emocional afeta os relacionamentos e afeta a gente também, porque a gente vai se acabando cada vez mais, porque a gente entrega a nossa felicidade para outra pessoa. Sim, sim. Tem dois tópicos muito importantes que você falou. E primeiro, eu costumo dizer que a dependência emocional é como se fosse, a gente compara com o ar. Todo mundo tá respirando, né? Você nem parou pra pensar o quanto você já respirou hoje, né? É uma coisa normal. Então, assim, a gente respira e nem percebe. Isso também é o amor. O amor é uma coisa que flui na nossa vida. O ser humano, ele precisa ser amado. É verdade. Então, isso é uma coisa natural, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa gostosa, sabe? Mas, assim, a dependência emocional é quando você simplesmente não vive sem o ar e se desespera de pensar em não ter o ar, sabe? Lógico que o ar todo mundo precisa, tem que ter ele para viver. Sim. Mas não depende do outro, depende de você, é exatamente isso. Quem tem que respirar é você, não é o outro. E na dependência emocional a gente coloca a nossa vida e a nossa respiração na mão do outro. É verdade. E assim, a dependência emocional, ela afeta todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque ela nos adoece emocionalmente. Ela tira o nosso valor. Aí vem a questão da autoestima e do amor próprio. Por quê? Você coloca as suas expectativas, os teus sonhos, as tuas necessidades em prol do outro, na mão do outro. Tem até um versículo bíblico que eu gosto de falar muito, que é: sobretudo guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Sim. E uma pessoa dependente emocional, ele dá o coração dele para outra pessoa, ele entrega, assim. Quantas vezes você já entregou o teu coração para as pessoas que simplesmente fizeram qualquer coisa com ele? Jogaram, assim, em qualquer lugar. Então, a dependência emocional, ela afeta e vem exatamente, eu sempre digo, sempre tem alguma questão lá atrás. Tudo que acontece no seu presente hoje está relacionado ao que aconteceu lá atrás. Ninguém está vivendo uma história hoje se ela não passou isso lá atrás ou se ela não aprendeu isso lá atrás. É a lei da semeadura. Né? Hoje você está colhendo os frutos. Então, da tua vida sentimental hoje, você está colhendo os frutos das tuas decisões e daquilo que você viveu lá atrás.
Então, sim, quando eu era dependente emocional, por incrível que pareça, estava muito relacionado ao meu pai também, da ausência masculina. Mas tem muitas pessoas também que têm a ausência materna e simplesmente desde a infância. Por quê? Porque até os 8 anos de idade, a nossa mente, tudo que a gente aprende já determina quem a gente vai ser no futuro. Então, tudo que a criança aprende, ela replica lá no futuro. A nossa mente é assim, imagine, você tá caminhando por uma estrada, por um caminho, e você sempre pega esse caminho, porque sua mente já tá adaptada. Às vezes você nem lembra, você dirige, quando chega no lugar, você nem lembra o caminho que você fez. E é assim na nossa mente também, ela já aprendeu que é assim e ela fica replicando isso, né? É desse jeito. E é assim nos relacionamentos. Então, exemplo, se você... eu vou citar meu exemplo. Eu via os meus pais... eu vi eles muito próximos, eles tinham uma atração muito grande, era algo muito intenso, mas eu via minha mãe chorando e meu pai gritando com minha mãe direto. Então, pra mim, na minha percepção de criança, amor era aquilo, amor era sofrer. Foi o que eu aprendi. E minha mãe era muito dependente do meu pai, sabe? Então, isso era algo que eu entendi que a mulher, ela tinha que ser dependente do marido. Que ela tinha que ser dependente do homem. E foi assim meio que eu aprendi. Sempre de casa e pela sociedade também. Você tem que ser a boazinha. E jamais aqui eu tô trazendo feminismo, tá, gente? Sim. Eu tô trazendo o que eu aprendi, porque eu tinha que ser a menina boazinha. Existem muitas mulheres boazinhas que não tem nada a ver, por quê? E muitos homens bonzinhos também. Porque o homem também passa por relacionamento abusivo. Sabe? De você não saber se posicionar, de você não saber falar, porque você foi privado na sua infância de dizer o que você sente, que você foi privado na sua infância de você revelar o que você sente para não machucar o outro, né? E daí, veja como é as coisas, né? E no teu caso, foi a ausência masculina. Sim. Então... Como ela passou uma vida toda, gente, sem o pai, sem a figura paterna, ela buscou em outras pessoas aquilo que ela não teve do pai. Então, todas as vezes, Jéssica, que você... Eu tô só citando exemplos da gente, mas se a gente for falar de casos, né? Com certeza. Então, exemplo, todas as vezes que você sentia que você não podia perder essa pessoa, na verdade, não era a pessoa. É verdade. Era o seu pai. Sim. E quantas vezes você tem espelhado nos outros aquilo que você tem lá atrás. Muitas vezes você tá sofrendo por essa pessoa dizendo, eu vou citar outro exemplo. Eu não posso deixar essa pessoa porque ela me ama muito, ela precisa de mim. Que é a síndrome da salvadora. Você tinha um pai super complicado na sua infância, um pai que simplesmente era alcoólatra, ou era um pai que só dava problema, e você sempre foi criada desde da infância, tanto a mãe como você, ajudar o pai de toda forma e não podia abandonar o pai, e você hoje tá num relacionamento complicado com uma pessoa, por quê? Você não pode abandonar porque ele precisa de você. Então você já nem quer mais viver aquele relacionamento, mas diz, ele precisa de mim, eu não posso abandonar ele. Eu já vi algumas pessoas falar comigo, eu até quero, Jéssica, deixar ele, mas eu não consigo, eu não posso deixar ele. Sim, você quer, mas não pode. Como é que funciona isso aí? Exatamente, e é exatamente porque você não tá vivendo com essa pessoa que você acha que você não pode, que você acha que você ama. Você tá vivendo com o reflexo daquilo que você... Queria que fosse. Você não tá querendo abandonar o seu pai. Como assim? Eu tô com meu pai, mas né? Verdade. Mas é exatamente isso. Então, gente, a falta de conhecimento, de entender quais são as tuas necessidades, o que foi ruim lá atrás e tratar isso é muito importante para que você não replique isso na tua vida hoje. Ninguém tem que salvar ninguém tem que estar com alguém que machuca, que é ruim com ela, por causa, que afeta, porque tem que salvar ela. Sim. Tem uma coisa, eu acho que você fala muito sobre isso e é uma coisa que eu aprendi, que ninguém muda ninguém. Não. Ninguém tem o poder de mudar ninguém tem o poder de transformar a vida de ninguém. Exato. Então você, enquanto você tá aí vivendo isso e você não sabe como sair, você simplesmente tá vivendo algo que não é nem a tua história. Sim. Talvez seja o reflexo de lá de Exato. trás, né? E é bem interessante isso, só para fechar, porque era uma das coisas que eu não sabia. Quando eu vivia um relacionamento abusivo, eu não sabia, primeiro, que eu estava vivendo. Eu queria muito sair. Então, outra coisa que eu queria trazer, bora parar de julgar
as mulheres e parar de julgar nossas amigas e nossos amigos porque eles passam por isso. Quantas vezes você vê os outros julgando? Exato. Ah, é uma babaca porque tá vivendo Sim. isso. Isso é uma besta. É. Quantas vezes eu já escutei Tá vivendo isso porque quer, porque gosta. Gente, ninguém sofre. O ser humano não foi feito pra sofrer. Ninguém Verdade. sofre sem ter um motivo pra isso. Vai olhar a história profunda dessa pessoa. Exatamente. Então, seja mais amoroso, sabe? Seja mais recíproco com a dor do outro, É né? verdade. Porque, assim, ninguém passa por Empatia é isso... essencial. Exatamente. Ninguém passa por isso se não tem um motivo. E eu queria muito sair daquilo. Só que eu não sabia como, que é o que você diz. E quando foi... Aí tem uma história bem interessante, que foi quando eu me converti. Tive um encontro com Deus e depois comecei na pegada do autoconhecimento. Então foi uma junção, né? Mas foi assim também. Sim, exatamente. Foi uma junção de tudo, mas é exatamente isso, sabe? É o autoconhecimento. Você só vai conseguir se libertar das coisas que você não consegue, você só vai conseguir quebrar as correntes daquilo que te persegue quando você olhar pra dentro de você. E você Desse tem jeito. buscado alternativas fora. Não, você vai ter que tratar. E só pra fechar, tem uma das coisas que você pensa que quando você termina um relacionamento abusivo, você vai ficar bem. Muito pelo contrário. Você fica pior do que antes. Você acha que você vai estar se livrando e nem imagina como é a sensação de realmente ter perdido aquela pessoa, porque a sensação é que a gente perdeu uma parte da Sim. gente e tudo mais. E muitas pessoas vivem um relacionamento abusivo por medo da solidão. Sim. Elas não curtem a própria Não querem, companhia. É verdade. Então, se você não curte sua própria companhia, você nunca vai conseguir terminar um relacionamento abusivo. Ou um Desse relacionamento ruim. Por quê? Porque você tem medo de ficar só, que eu acho que é um dos medos das pessoas, um dos com piores certeza. medos, né? E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que primeiro encontrar com você mesmo. É impossível você ter um relacionamento saudável se você não aprender a se relacionar com você primeiro. Se você não sabe o que você quer, o que você aceita, qual é realmente a sua essência, o que é que combina com você, o que é que faz parte do seu propósito de vida. E aí as pessoas simplesmente se relacionam com pessoas totalmente diferentes, né? Eu, quando fui casar, foi tudo muito rápido, né? Eu só queria sair realmente daquele ciclo de abuso, de violência que eu sofria. Então, eu queria sair daquilo. Então, quando o meu esposo disse, vamos casar, vamos ficar juntos, então eu coloquei nele, é isso que a gente tava falando, toda a responsabilidade de um pai. Então, eu queria que ele me amasse, eu queria que ele me cuidasse, eu queria que ele, sabe, a todo minuto ele estivesse lá, alisando minha cabeça e fazendo realmente um papel de pai. E eu passei por muito tempo praticamente infernizando a vida dele, porque não tem nada pior do que um relacionamento abusivo, onde a pessoa vive colocando em você coisas que você não consegue entregar pra ela. Você coloca expectativa naquela pessoa que ela não consegue lhe entregar. E aí fica um relacionamento muito ruim. Porque ele se culpa por não conseguir suprir aquilo que você quer e, ao mesmo tempo, por mais que ele faça, não é o suficiente. Pelo menos era assim comigo. Por mais que ele fazia, por mais que ele me desse amor, atenção, carinho, não era o suficiente. Porque aí vem essa questão. Ele não era a pessoa que eu precisava daquele carinho. Então eu tava colocando nele, mas não era, vamos dizer que ele, a pessoa que eu queria que fizesse isso. Então não adiantava ele fazer absolutamente nada. Porque eu sempre ia querer mais, sempre precisava de mais. E sempre vivia nesse ciclo realmente vicioso. De trazer coisas pra ele, de culpar ele por coisas que ele não tinha culpa, porque eu despejava muito a culpa nele. Na verdade, você tava culpando seu pai. Desse né? jeito. Vê que loucura, gente. A mente da gente prega peças. Desse jeito. E aí você fica nessa, só que assim como você, eu também não entendia. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia por que acontecia aquilo. Só depois do autoconhecimento, de realmente estudar, me estudar, foi que eu entendi quais eram os pontos, qual era a dificuldade, onde é que estava realmente o problema. E aí, eu vi que você também falou que queria sair daquele relacionamento abusivo, mas você não sabia como, você não sabia por que você estava daquela forma. E eu queria que você desse uma dica, uma informação. Quando é que a gente percebe que a gente está num relacionamento abusivo? Quando é que a gente percebe que a gente está com uma dependência emocional nas pessoas? Eu acho que às vezes a gente tá querendo tanto o outro, a gente quer tanto a presença do outro e a gente já tá nessa fase da dependência emocional e nem percebe. Mas como é que a gente percebe? Quais são os sinais da dependência emocional? Os sinais da dependência emocional, acho que a gente até já começou, é quando você acha que você não consegue viver sem o outro. Então, primeiro passo, eu sempre digo, gente, não olhe para o outro.
Esquece o teu namorado, esquece a tua namorada, esquece Sim. teu marido, olha pra você. Então, se você não tem vida própria, se você não faz as coisas que você gosta, porque você faz as coisas que fulaninho gosta, do jeito que ele gosta, se você não sabe quem você é, eu acho que é o primeiro tópico, a perca da identidade. Sabe? Eu conheço e era uma das coisas. Eu sempre fui uma mulher forte, sempre fui uma mulher sonhadora, assim, poderosa, sabe? Eu sempre fui assim. E o relacionamento ruim, abusivo, ele tira isso de você. Porque você acaba se tornando alguém que você nem se conhece mais. Então, a perca da identidade, certo? Um relacionamento tem conflito, gente. Sim. Tá? Se você vive um relacionamento que às vezes tem uma briguinha, todo relacionamento tem briga, então não pense que é abusivo. E hoje em dia, como isso está sendo trazido com mais evidência para as pessoas, Aí tem tudo muitas né? mulheres que hoje em dia qualquer coisa que o homem faz, porque isso é um relacionamento abusivo, Não. porque ele tá fazendo gente briga, discussões assim. Sim, É isso sempre normal. normal no relacionamento. Mas hoje em dia, qualquer coisa que um homem faz, principalmente com todo esse crescimento sobre essa pauta, parece que tudo que eles fazem, eles têm que levar a culpa, que é tudo realmente um abuso. Sim. Ai, meu Deus. E um dos mitos, porque você acabou de falar aqui, que era você que fazia esse ciclo Sim. abusivo. Então, gente... E ainda botava a culpa nele. Exatamente. Então, as mulheres também fazem muito isso. E eu costumo dizer que muitas vezes é muito mais as mulheres. Por Sim. quê? Porque a gente tá num fluxo que a gente sofre muito mais. E aí, eu queria trazer uma diferença de relacionamento abusivo para relacionamento tóxico. Porque nem tudo é abusivo. O que é um Exato. relacionamento abusivo? É aquele que a pessoa tem domínio e poder sobre você. Exerce domínio, poder, como você estava falando. A pessoa queria... você queria dominar ele, você Sim. queria impor a ele Exato, as coisas. controlar então, ele queria cada ter o passo. controle. Exato. E quantas mulheres controladoras existem, né? Gente, Desse jeito. você não tem um controle de nada. É verdade. Isso é a maior verdade e a mais dolorosa, porque as pessoas que vivem um fluxo, principalmente que a gente que passa por isso, acha que que consegue ter o controle, mas não Sim, tem. não tem. Então, o relacionamento abusivo é onde existe o domínio, quando alguém quer dominar o outro. Sim. E o relacionamento tóxico é quando a pessoa simplesmente adoece. É um ambiente que não é saudável. Nem todo relacionamento tóxico, que é um ambiente que não está saudável, é abusivo. Mas, geralmente, todo abusivo se torna tóxico. Porque a pessoa costuma tornar aquele ambiente ruim. Sim. E aí, você perde sua identidade, você não sabe quem você é, você não sabe o que quer. Então, pare e pense. Se você não sabe o que quer, você tá num relacionamento, você não sabe nem por que tá nele, talvez você esteja muita tendência de viver. E assim, esperar muito do outro. Você espera muito do outro e o outro não faz e você sofre, você fica naquela Exato. expectativa, você fica com aquele sentimento de angústia. Às vezes a gente mesmo cria uma cena na nossa cabeça, a gente cria algo na nossa imaginação. Às vezes a gente nem expôs assim pro outro que a gente realmente Sim. queria, quais eram as nossas expectativas para aquele momento. E aí o outro não consegue suprir aquilo que estava só na nossa cabeça e a gente sofre ainda. Uma das piores dificuldades é a falta de diálogo no relacionamento. Sim. Eu acho que é uma coisa essencial e que as pessoas não colocam em prática. Conversar. As verdade. pessoas não estão preparadas para ter conversas difíceis. Você só quer conversar o que é bom, mas na hora de conversar coisas difíceis, coisas que talvez o outro não vai gostar, coisas que talvez você possa perder o outro, que o outro possa revidar, falar algo que não gostou, você não está preparado. Sabe por quê? Porque desde a infância a gente é tratado pra simplesmente menino, não fala isso, fica calado, não quero saber. Cala a boca, vai. Então você é tratado de uma forma que você não é acostumado a lidar com conflitos. Expor, exato. Aquilo que você sente. E aí a falta de diálogo cria exatamente isso. Você fica alucinando, a gente falando assim, né? Você fica alucinando coisas, achando que o outro tá fazendo isso, que o outro tá Exato. fazendo isso, quando na verdade o outro nem sequer sabe do que você tá passando. E o ciclo, pra você entender que você tá vivendo um relacionamento abusivo, existe um ciclo, tá? Todo relacionamento é assim, abusivo. Existe a fase da lua de mel, que tá tudo maravilhoso, é tudo muito intenso, é tudo muito maravilhoso, assim, ai, eu amo e o outro te ama. E daí vem a fase do pisando em ovos.
Como é Você essa tem que ter fase? cuidado. É você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não conversa com o outro porque você não quer machucar o outro, mas você sabe que tem alguma coisa que não tá bem no relacionamento, mas aí você fica fazendo de tudo pra agradar ainda mais, né? Desse jeito. Que a vítima, eu coloco vítima, mas não existe vítimas, Não tá, existe. gente? É Não verdade. existe vítimas. Ninguém passa por um relacionamento. Eu tô falando isso, não tô criticando você, mas eu já vivi um relacionamento abusivo de todas as formas que você sonhar. Então, eu não era vítima. Sim. E eu achava que eu era vítima. Sabe? A Durante gente muito que tá passando pelo problema, pela dificuldade, a gente sempre se coloca nesse lugar. Sim, e durante muito tempo eu achei que os outros eram ruins, que nenhum homem prestava, que não existia homem fiel, que não existia homem companheiro, que não existia... Enfim, aquelas coisas que também a gente aprende na infância. Sim. Todo homem é assim, todo homem é assim. Então, eu achava muito isso, sabe? Então, o que foi que aconteceu? Eu não era vítima. Eu simplesmente me coloquei nessa posição. E até girar essa chave foi muito difícil pra mim. Porque é muito bom ser vítima. É muito confortável. bom culpar os outros pelo insucesso do teu relacionamento. Sim. Né? É muito pela tua confortável pra infelicidade. gente, sim. Né? E aí vem a fase do pisando em ovos. Porque a vítima, a pessoa que tá passando por isso, ela gosta muito de agradar. Ela não quer perder. Então você começa a agradar, mas você sabe que tem alguma coisa. Você vai pisando em ovos ali. E aí vem a fase da briga. Qualquer coisa, assim, faz vocês terem a briga. E aí vem um conflito, vem o estresse. E daqui a pouco vem a fase da reconciliação. A pessoa vai, aí pede desculpa. O abusador diz, ai, não me perdoe, eu errei com você. Sabe seu ponto fraco e aí exatamente, vai nele. Eu errei com você, eu vou ser diferente. Quantas vezes você já acreditou? Eu vou fazer tudo diferente e fica aquela... Aí você perdoa a pessoa, aí vem a fase da lua de mel. De novo. Aí você fica na lua de mel uns 2, 3 meses, 4 meses, daqui a pouco vem o ciclo todo de novo. Exato. E esse ciclo. Então, se você tá vivendo esse ciclo, meu amor, eu sinto te informar que você tá num relacionamento abusivo e eu te convido urgente fazer terapia. Desse jeito. Porque a terapia é essencial pra cuidar pra e que sair você desse entenda. relacionamento. É verdade. Então, essa semana aconteceu o seguinte, eu tava em um lugar, né? Não vou dizer porque provavelmente ela vai assistir. E aí eu tava lá e tinha outra pessoa nesse mesmo espaço. E aí ela tava falando sobre o esposo dela, sobre o marido dela e tudo mais. E aí ela falou assim, ele tá lá com as quengas dele, que não sei o quê. Mas também vou fazer o quê? Qual homem que não trai? Eu até disse, espero que o meu, né, que tá lá fora, eu espero que o meu, ele realmente não me traia. E ela falou, não existe essa. E a gente vai fazer o quê? A gente não tem o que fazer. Ele vai voltar pra casa. No final de tudo, ele sempre volta pra casa. Eu não tô ouvindo isso. Aí eu respiro. Eu não tô ouvindo isso. É exatamente o que eu falei. A gente julga porque a gente acha isso um absurdo, mas no mundo dela, isso é algo normal. Até a forma que ela fala, certo, mas qual homem que não trai? E assim, a cultura, principalmente, gente, desculpa os homens que estão aqui, mas a cultura daqui de Caruaru é uma cultura muito machista. Que assim, as mulheres ficam em casa e os homens saem pra ir pra balada, pra trair, e as mulheres ficam exatamente esperando isso que e ela aceitam, disse. Sabe? E é assim, tá tudo bem se ela vive isso. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que tá passando por isso é ruim a vida dela. É verdade. Gente, é muito interessante. Depois que eu virei terapeuta, eu deixei de ser salvadora de todo mundo e respeitar aquilo que o outro vive. Decide viver. Porque verdade. nem todo mundo quer sair disso. Então, assim, exemplo, se ela tem ganhos com isso, se ela tem uma casa, se o marido chega e oferece aquilo que ela quer, porque talvez o que ela queira não seja fidelidade. Exato. Seja outra necessidade. E ele já esteja suprindo aquilo, então tá tudo certo. Que é o medo de ficar sozinha, o medo de assumir a própria vida e simplesmente buscar algo melhor, o medo do novo. Então, ter coisas novas, assumir a própria vida e ficar sozinha e pagar o preço pra isso, tem que ter muita garra. Então, eu vou continuar aqui. Eu prefiro viver uma vida que eu tô sendo traída, que eu tô sendo machucada, que eu tô sofrendo com isso, do que pagar o preço pra ter uma vida diferente. Sim. Porque eu vou dizer uma coisa, ter uma vida diferente de tudo aquilo que a gente foi ensinado desde a infância da gente é muito doloroso.
Porque é outro mundo, praticamente. Aquilo que você foi ensinado, você gera um. Só que aí, quando você decide realmente tomar posse da sua vida, ter controle da situação, você cria outro mundo. E é muito Sim. mais difícil. E era uma coisa que eu escutava, assim, exemplo. Ah, mas ele é tão bonzinho com você. Sabe? Ele te traz, mas ele é tão bonzinho. E já era uma pessoa que estava Sim. sendo... Que vivia isso no casamento. E dizia, não, ele é tão bonzinho. Aí você fica com esse negócio. Poxa, eu não tô gostando do que tá acontecendo. Mas minha mãe disse, não, ele é tão bonzinho com você. E a sua família? Aí a outra chega e diz assim, mas a sua família, você tem coragem de fazer isso com seus filhos? Seus filhos vão sofrer tanto. E é a primeira coisa que eu... Gente, eu preciso falar isso. Eu sou cristã, tá? Eu sou cristã. Mas filhos não querem pais casados. Filhos querem pais felizes. Eu apoio Quantas total. vezes você escutou da sua mãe ou do seu pai que ele só estava num relacionamento ruim e fracassado que ele vivia com sua mãe ou com seu pai por causa de você? E hoje você se pune por causa disso. Sim. Aí você acha, você que é pai, que é mãe, que tá sofrendo, que tá passando por um relacionamento abusivo, acha que tá ficando com um cara só por causa dos meus filhos. Não, porque você tá ferrando emocionalmente os teus filhos. Exato. Porque eu fui totalmente ferrada. Exato. Não só eu, como todos meus irmãos foram ferrados emocionalmente por causa desse relacionamento. E eu sempre escutava da minha mãe que ela só estava lá por causa da gente. E isso me fez um não merecimento, que é a área que você trabalha, muito grande. Sim. Porque eu não me achava merecedora de ter uma vida diferente. Que influencia o fato desse exemplo que você deu. Eu não me acho merecedora de ter um marido fiel. Por quê? Porque eu vi minha prole, a minha descendência, todas as pessoas ao meu redor vivendo do mesmo jeito, então eu não me acho merecedora de fazer diferente. Exato. Às vezes você quer dar um teto. Eu até falei isso hoje não, né? Esses dias na live. Que às vezes você quer dar um teto pro seu filho, mas ele precisa de um lar. Ter um teto é totalmente diferente de você realmente ter um lar. E eu não quero dar pro meu filho um teto para ele morar. Eu quero dar um lar onde tem uns pais que realmente prezam pela saúde mental dele, que cuidam, que amam, que valorizam, que respeitam e faz ele crescer, se ele tendo bons costumes, aprendendo boas coisas. E não no relacionamento onde só tem briga, só tem discussão, onde tem grito, onde tudo que ele fala, você manda ele calar a boca, você bate, você xinga. Isso pra mim é um relacionamento que você vai realmente ferrar com a vida dessa criança. Sim. Porque ele vai crescer ainda traumatizado e futuramente ele vai despejar isso em outra pessoa. Exatamente. Então, assim, exemplo, homens que batem em mulheres, com certeza ele passou por isso na infância. Ou ele tem uma raiva muito grande, sabe? Gente, eu não tô justificando ninguém que faz isso. Mas por trás disso existe uma dor. Nenhum ser humano ele foi feito para maltratar o outro, certo? Todos os seres humanos eles não foram feitos para maltratar a outra pessoa da sua espécie, porque nós somos animais, tá? Apenas espécies aqui. Então não fomos feitos para isso. E se a gente tá fazendo isso é porque existe uma dor por trás disso. Então, tem muito essa questão de aprendizado, sabe? Da cultura, daquilo que você aprende, daquilo que você vê. E até girar a chave, porque, veja, eu achava normal também, quando você falou, eu achava normal trair, porque meu pai traía minha mãe, eu achava aquilo normal, eu achava que o relacionamento pra dar certo tinha que ter traição. Vê que loucura da minha cabeça. Eu sempre achei isso normal. E, assim, o autoconhecimento me fez girar essa chave. Hoje, jamais eu aceito um negócio desse. Sim. Jamais mesmo, sabe? Porque eu entendi que primeiro eu tenho que me valorizar como pessoa. Aí já vem a questão de você não saber quem você é, você não ter amor próprio, você não ter a sua própria vida. Vê, tá tudo relacionado. Exato. Né? É como se fosse tá tudo conectado. Porque se você não sabe quem você é, se você não se relaciona com você, se você passa por isso, você vai querer ficar nessa situação. Você aceita qualquer coisa tá bom, do jeito que me der tá bom. Esse relacionamento é ruim, mas tá bom, mas pelo menos eu tenho um relacionamento. E as pessoas ficam nessa de aceitar pouco, aceitar migalhas, quando você não sabe quem você é, você não entende sua essência, você não entende quais são as coisas que você quer e que você realmente merece. Porque até você entender quem você é, você não sabe o que você merece.
E a gente só consegue entender o que a gente realmente merece e quer da nossa vida quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente tem nossa essência, nossa identidade, porque até lá, mas é muito difícil. E aí você falou dessa questão de que achar que relacionamento, pra dar certo, ele precisava ter traição. E a gente sabe que não. E quais são, hoje em dia, para um relacionamento realmente ele dar certo? Existem sempre alguns pilares que a gente deve levar em conta. Para um relacionamento hoje em dia, no mundo que a gente tá vivendo. Porque tudo afeta. Eu acho que o mundo hoje em dia, ele tá tão estranho que parece que tudo, qualquer motivo é motivo de separação. As pessoas hoje em dia entregam pouco. Ah, eu vou entrar nesse relacionamento, mas eu também não vou me doar por inteiro, porque se terminar, pelo menos, não me afetou em nada. Se terminar, pelo menos, foi algo que, ok, tá tudo certo. E as pessoas vão dando pouco, vão só dando migalhas. Eu até falei isso ontem. E eu acho que migalhas de amor, de qualquer tipo de relacionamento, a gente nem deve dar e a gente nem deve aceitar. Sim. Aí vem uma questão, sabe? Que eu super indico, tem um livro chamado Amar e Ser Livre. Amar e Ser Livre. É um livro que foi... Siri não sei o que, o nome. Amar e Ser Livre. Eu sou péssima de nome, sou bem esquecida mesmo. Mas assim, esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida. E quando eu faço as palestras e tudo, eu dou esse livro, faço um sorteio. E eu sempre tô lendo ele. Por quê? Porque ele fala o que é o amor. E ele fala também que um relacionamento, os relacionamentos de hoje, eles são muito rasos, que é isso que você tá falando. As pessoas, elas vivem muito no raso do relacionamento. Elas olham pra você, se relacionam com você porque você é bonita, porque você é inteligente, porque você é independente, porque eu tenho atração por você, e porque você é cristão, ou você não é cristão, porque você gosta de festa, e apenas. Exato. É muito raso. E assim, mas o amor verdadeiro, ele faz você se deparar com seus próprios demônios dentro de você, sabe? Eu vou tirar o nome demônio, porque senão a pessoa vai pensar. Com as suas próprias sombras. Sim. Que foi o que você disse. Quanto mais eu amo alguém, quanto mais eu me relaciono com alguém, eu vejo as minhas sombras, os meus medos, as minhas inseguranças. E as pessoas, quando começam a lidar, que elas não têm autoconhecimento, quando elas começam a lidar com isso, elas fogem. Sim. Você é o exemplo disso, que você disse pra mim, Laís, chegou uma fase no meu relacionamento que eu tive que lidar com muita dor dentro de mim. Por quê? Porque você começou a se deparar com as tuas dores. Exato. E é isso que o relacionamento, ele é. Por quê? Porque são duas pessoas com vidas totalmente diferentes, que trouxeram as suas bagagens emocionais lá de trás e que trazem para o relacionamento hoje. Então, o primeiro passo que eu falo para você viver um relacionamento saudável, se você tá namorando, bote a pessoa para fazer terapia e faça terapia também. Não de casal, gente. Terapia de casal não existe. Terapia individual. Sim. Por quê? Porque você vai se limpar. Sim. Você vai limpar os teus traumas, as tuas bagagens. Quanto você não sofreria se você tivesse feito isso antes? Com certeza. Né? Com certeza. Nem teria também feito o outro sofrer, né? Porque exatamente. O Paulo sofreu com força. E assim, eu sempre falo, pessoas feridas ferem. Sim. Por mais que você ame, por mais que você goste da pessoa, por mais que você não queira machucar, se você tá machucado, você vai machucar. Então é essencial você tratar o que existe dentro de você. Então cuida de você. Para de carregar as bagagens, de trazer isso pro teu relacionamento daqui. Então, você quer casar, você quer ter um relacionamento, você quer realmente viver um relacionamento bacana, deixe isso lá pra trás. Limpe. Porque quando você entrar no seu relacionamento, você vai entrar limpo e ele também. Sim. Mas as pessoas não fazem isso, infelizmente. E aí leva toda dor, trauma, tudo, todas as feridas, e aí vai despejando um no outro. E o que é que acontece? Quando nasce o filho, despeja em quem? Na criança. Coitado da criança. Primeiro tópico, cuidar do teu emocional. Segundo, saber o que você quer. É engraçado porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo que quer ter um relacionamento, aí eu pergunto, qual é o tipo de pessoa... Como você queria uma pessoa? As pessoas nem sabem o que querem. Às vezes vão até pelas chats, que eu quero um moreno. Não, mesmo, eu não tô falando disso, né? Às vezes eu quero um moreno, alto, não sei o que, não sei o que.
Então, Oi. é o que você falou, quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, você tem que ter muito focado o que você quer. Se você quer ser uma mulher independente, quer ser uma empresária, quer ser uma pessoa de sucesso na sua vida, você tem que estar muito focado, que você tem que estar com um homem que aceite isso. Exato. Porque se ele não aceita isso, se ele não respeita isso, o relacionamento vai ter conflito. Então, você sofre e quer obrigar o outro a aceitar. Exato. Mas se a pessoa não quer aceitar isso, e aí você vai forçar, que é uma das coisas que a gente faz. Querer que forçar que o outro seja aquilo que a gente quer. Querer mudar o outro. Se você tá num relacionamento que você sabe que é sem futuro, que o cara é sem futuro, que não tá bom pra você, aí você diz, não, mas ele vai mudar. O meu amor vai fazer ele mudar. Não vai não, querida, eu sinto formar. Então você tem que saber muito bem o que é que você quer. Quem é que você quer ser? No que você quer ser, o que é que encaixa isso? Eu tinha um relacionamento muito bacana. Só que como eu tenho muito focado o que eu quero, sabe? Esse relacionamento bacana que eu tava tendo não encaixava nisso. Porque eu quero ser uma mulher que viaja, que não só viaja, que dá palestra. E isso não era cômodo pra ele. Então vê que interessante. Por mais interessante que fosse o relacionamento, eu tive que entender que, por mais que fosse bacana o relacionamento, eu tinha que entender que eu tava forçando o outro a ter aquilo que ele não precisava. Exato. Pra encaixar naquilo que era você com você. Que Exatamente. É aquilo que você queria. Então é isso, gente. Então você tem que ter muito focado quem você quer ser e o que é que você quer pra você. Então eu quero... Aí eu vou citar meu exemplo. Eu quero fidelidade. Sim, eu quero fidelidade. Porque eu não quero estar viajando preocupada com o que a pessoa tá falando. Eu quero confiança. Eu quero diálogo. Então a pessoa comigo tem que conversar. Essa é outra questão, né? Essa coisa do diálogo, assim. A gente sabe que é um ponto essencial pro relacionamento funcionar. Não tem como ele funcionar se você não tiver uma conversa. Se você não alinhar suas expectativas. Se você não alinhar aquilo que você quer. Se você não tem uma conversa sobre o que tá bom, sobre o que não tá bom. E eu vejo que muitas pessoas que até falam comigo, elas sempre dizem, Jéssica, mas eu já falei tanto, eu já conversei tanto e ele não me escuta, ele não responde, ele não muda. E aí eu digo, eu já passei por isso também, de você fala, entra pelo um vídeo, sai pelo outro. E a pessoa não dá nem uma importância para aquilo que você tá falando. Você expressa, só falta desenhar tudo aquilo que você quer para aquele relacionamento e a pessoa tá nem aí. É porque essa expectativa, essa necessidade é sua, não é dele. Vê que interessante. Por isso que eu digo, gente, vamos parar de olhar pro outro, bora olhar pra dentro da gente. Se você tá cobrando algo, se você... uma coisa, pronto, que as pessoas sempre reclamam. Porque a pessoa não me dá atenção, não me dá carinho, a pessoa não me dá carinho da forma que eu gostaria, não é atencioso da forma que eu gostaria. E você tá se dando, meu amor? Sim. Você vive cobrando do outro uma coisa que nem você se dá. Então, exemplo... essa carência que você tem de mais a ver sobre você, não sobre o outro, porque talvez seja o jeito dele. Ninguém tem a obrigação de dar o que você tem que dar pra você. Ninguém é obrigado a nada. Só que você fica forçando, é o que eu tô dizendo. A gente força muitos outros a serem aquilo que a gente quer. E a gente tem que respeitar o outro. Por isso, se você se sente carente, você tem que curar a sua carência. Não, mas eu curei a minha carência, eu entendi, eu agora me dou carinho, agora eu me faço companhia. Feito eu mesmo, eu amo viajar. Se a pessoa não quiser viajar comigo, eu vou sozinha. Mas eu ficar cobrando, eu tenho que respeitar se o outro não quiser fazer. Exato. Respeito. Terceiro tópico. Respeito. Entender o outro. E assim, tem muita coisa que as mulheres falam que os homens não me escutam. Porque os homens não me escutam, porque não sei o que, ele não me ouve. Gente, vocês têm que entender que o mundo dos homens são diferentes da gente. O homem é prático, mulher gosta de falar, o homem é super prático. Então a gente tem que respeitar, tem que entender talvez que ele também tem um tempo dele, tem um momento dele, sabe? E assim, a mulher consegue tudo que ela quer, mas ela tem que se conhecer primeiro pra conseguir o que ela quer. Exato. Né? Só que você, é o que eu tô dizendo, se você tá se sentindo mal, se você tá se sentindo injustiçada, se você tá se sentindo traída, se você tá se sentindo insegura, isso não diz sobre o homem, diz sobre você. Então você vai ter que tratar isso dentro de você. Depois que você tratar isso dentro de você e perceber, não, realmente eu me sinto segura porque ele dá motivos pra isso, aí você vai ter que tomar a decisão. Exato. Vê que interessante, né? Primeiro você olha pra você, porque muitas das coisas que a gente sente, esse turbilhão de emoções que a mulher sente dentro dela, é dela, não é dele. Exato. Mas não, realmente ele dá motivo pra isso. Aí, então você vai ter que tomar uma decisão.
Ou termina ou continua. Sim. Mas é saber o que você quer. Aí, só pra fechar esse exemplo de saber o que quer, eu pedi pra uma paciente minha fazer uma lista de como ela queria um cara. Pra ela se relacionar. Aí ela botou, eu quero presente, carinhoso. Não, eu quero um homem presente, um homem bom. Sim. O que é um homem bom? Um homem presente, ele pode estar presente, mas ele pode estar ausente na mente. Então, como é essa presença? Então, você tem que ter muito fincado do que você quer. Você precisa saber o que você quer mais a fundo, Sim. específico. Você precisa ser específico. Ah, eu quero um homem bom. Bom como? O que é que ele precisa fazer? O que é ser bom pra você? Exatamente. O que é bom pra você e o que não e é? E assim, cuidado com o perfeccionismo também, que eu tenho uma amiga minha que ela bota defeito em tudo. A pessoa já aparece, ela já bota defeito, sabe? Então assim, o perfeccionismo também é ruim demais. Por quê? Aí vem outro tópico, outra questão aqui pra refletir. Se for falar de relacionamento, a gente passa uns 3 horas. Vou demais. Todo mundo tem defeito. Sim. Então, Sim. você que é machucado emocionalmente, que muitas pessoas já lhe feriram, você simplesmente o que é que faz? Se ele me machucar, vazo. Não é assim, esses amores rasos? Hoje em dia é todo mundo assim. vai te machucar e é a primeira coisa que eu falo pra pessoa. É engraçado. Se não for numa situação, vem outro, vai fazer em outra situação. Mas eu vou dizer, todo olha, mundo. eu vou lhe machucar e você vai me machucar. Sim. Só que a gente tem que sentar e conversar e alinhar. Exato. Porque não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas que estão aqui na fase do conhecimento. Sim. Então, eu posso lhe machucar, você pode me machucar. Por mais desenvolvida, por mais que eu busque autoconhecimento, por mais que eu busque crescer como pessoa, eu sou ser humano. Exato. Então, é isso. Respeito acima de tudo. Respeitar o outro, respeitar quem ele é. Se um relacionamento não existe respeito, eu não tô falando só a respeito de você confiar na pessoa. É respeito mesmo, de não forçar o outro a ser aquilo que você quer. Exato. E outra coisa, que você até falou que é muito importante, se você quer que o outro melhore em algum aspecto, faça primeiro você por você mesmo. Uma das coisas que eu mais recebo é mensagem de pessoas que querem que o marido faça terapia, que a mãe faça terapia, que fulano faça terapia. Mas ela só espera o milagre. Mas são pessoas que jamais querem mudar. Sim. E eu sempre digo, você quer a mudança do seu pai, da sua mãe, do seu marido, Comece de qualquer por outra você. pessoa. Comece por você, seja exemplo. Exato. Como é que alguém vai mudar? Por mais que você... porque eu dou conselho pra fulano, só que fulano não muda. Como é que ele vai mudar se você é uma péssima... Igual. É um péssimo exemplo. Sim. Eu teve até isso de quando eu decidi realmente, tipo, eu vi que o meu relacionamento tava lá no fundo já, tava por um fio que ia acabar. E aí eu falava, e nada mudava. Eu disse, quer saber? Então vamos fazer diferente agora. Então eu preciso dar pra ele aquilo que eu quero que ele me dê. E aí ele até falou isso pra mim. Ele disse, eu não sei, eu não fui aprendido a dar carinho, a dar amor. Porque ele teve os pais presentes, mas não era um pai que dava um abraço, que dava um beijo, que dizia que amava. Não era um pai que dava presença, mas estava ausente ao mesmo tempo. Sim. Então, quando ele falou isso pra mim, eu entendi muita coisa. Porque a gente percebe que ele foi ensinado de uma forma diferente daquilo que eu queria que ele fosse. Exatamente. Ele não foi criado, planejado pra isso. Então, ele tem uma mente totalmente diferente. Então, eu disse, e o que é que ele precisa? O que é que eu preciso? Que eu quero que ele me dê amor, atenção, carinho. Então, eu vou fazer isso por ele. E aí, eu comecei a dedicar tempo pra ele, a ser mais carinhosa, a dar mais atenção, a fazer realmente aquilo que eu queria. E é impressionante quando a gente começa a dar pro outro aquilo que a gente quer, a gente se sente mais confortável. A gente se sente mais, não sei, liberta, livre, não sei nem a palavra certa pra isso, mas eu comecei a me sentir realmente cuidada, porque era como se eu estivesse criando um laço ali de amor, de carinho, de atenção, e tudo mudou depois disso. Exemplo, você citou um exemplo que foi o respeito. Você respeitou quem ele era, aquilo, a história dele, aquilo que ele tinha vivido, porque antes você não respeitava, você Sim. forçava uma situação. Aí quando houve a compreensão, que eu sempre digo, houve o respeito. E você falou que você se sente muito bem quando dá, mas primeiro você teve que fazer isso por você. Porque Sim. você não citou esse exemplo, mas eu tenho certeza que você mudou quem você era. Exato. Pra deixar a dependência emocional de alguém, você tem que entender que você precisa cuidar de você, que Exato. você precisa tomar uma decisão. E você jamais seria uma mulher que desenvolve outras mulheres se você não tivesse feito isso por você primeiro. Sim. Né? Então, assim, hoje você se sente livre pra dar. E você se sente bem com isso porque você entendeu que você também tem que fazer isso por você. É verdade. Né? E é essencial, gente. É como eu disse, a gente tem que fazer
por nós. Sim. É essencial dar carinho ao outro e ter essa conexão de conversa. Caramba, isso é muito bom no relacionamento, sabe? De você conversar, tentar compreender, dizer, poxa, ele não teve, mas eu vou dar, mas sem expectativas. Expectativa. Exato. Porque se você cria expectativas, você fala o quê? Como eu sempre falo, essa expectativa é tua e não do outro. Necessariamente, que é o que acontece hoje no relacionamento de vocês, você deu, ensinou, e hoje ele faz, talvez ele faça com mais leveza, mas porque teve uma conversa, teve todo um diálogo que é essencial, sabe? Então é isso. Tem sim como você viver um relacionamento saudável, tem sim como você sair dessa situação que você tá. Eu costumo dizer que as pessoas, como eu falei no começo, eu nem terminei, as pessoas que terminam um relacionamento abusivo, elas continuam ainda sofrendo. E um dos questionamentos quando eu terminei o relacionamento abusivo é muito interessante, que eu achava que quando eu terminasse com ele, eu ia ficar bem. Ser livre, eu fiquei pior do que eu tava. Por quê? Eu fiquei pior, eu fiquei triste, eu fiquei mal, eu me sentia sozinha, eu me sentia abandonada, não sei o que. Eu dizia, meu Deus, não era pra eu estar melhor, não era melhor eu estar com ele. E você se questiona, por isso que muitas pessoas ainda voltam pro ciclo abusivo. Eu ia falar isso agora. Aí quando ela se vê nessa situação de tão sofrimento, acha que era melhor estar com ele. Então ela prefere trazer de volta. E sabe por que isso acontece? É porque o relacionamento doentio é como se fosse uma droga. Você precisa daquela emoção. Você foi desde criança ensinado a sentir aquela emoção. Qual é a emoção? Angústia, sentimento de angústia, de desespero, de não ter, de não ser compreendida, de não ter amor. Então isso é como se fosse uma droga dentro de você, que faz você sentir essa necessidade muito grande. E quando você fica sem isso, se você foi ensinado a vida toda a viver assim, e de repente você termina esse ciclo vicioso e fica livre, você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Por isso que o autoconhecimento é tão necessário. Exato. Por quê? Porque você vai sentir saudade daquele ambiente doentio. Exato. O ser humano, ele se adapta a tudo, as coisas boas e as coisas ruins, inclusive as coisas ruins. Então você tem que entender, você tem que fazer uma limpeza mesmo, para que você entenda isso, para que você entenda. Só para fechar, quando eu comecei a viver um relacionamento saudável, no começo eu sentia falta das brigas. Porque a gente não brigava. É como se faltasse aquilo pra aquecer a relação. Sim, e eu criava uma situação pra ter aquilo. Por quê? Porque eu tava acostumada com o ambiente doentio. Então você tem que cuidar do teu emocional, gente. Cuide do teu emocional, cuide de você. Se você tá se relacionando, se você já é casado, se você tem filho, faça o possível pra quê? Você se limpe hoje, para que não passe isso para os teus filhos, para que não passe isso para a próxima geração. Eu sempre digo, o que você está vivendo hoje, toda a tua geração vai viver. Então, se você mudar a tua história hoje, a tua geração também será mudada, pro bem ou pro mal. É uma decisão sua, né? Mas que você possa ser uma boa influência, e existe sim. Hoje eu vivo isso, hoje eu sei o que eu quero, eu jamais me permito a viver o que eu vivia antes. E eu olho pra trás, eu disse, meu Deus do céu, como eu pude me permitir a isso? E assim, terceira coisa, se perdoe. Se perdoe nesse momento, se abrace, se perdoe, porque é muito difícil quando você entende que foi você mesmo que se permitiu passar por tudo isso, vai ter que ter muito auto-perdão. Sim, com certeza. Né, de perder muito tempo, de sofrer tanto. Se perdoe, porque você pode recomeçar. Enquanto a vida, há esperança. Então há sempre uma hora para recomeçar. Parar de se auto-julgar, assim, porque o que aconteceu já aconteceu. Não tem como mudar nada que aconteceu na nossa vida. A gente tem o poder de ir lá e mudar aquilo que já foi, já aconteceu. Então o que a gente pode fazer é pegar um lápis, uma caneta e começar a reescrever ou escrever uma nova história. É isso a sua que a gente história, precisa né? fazer. Porque, como eu disse, tu tava vivendo a história do teu pai, né? Sim. Eu tava vivendo também a história do meu pai. Quantas pessoas estavam vivendo a história da mãe que foi infeliz e tá replicando isso, da mãe que não foi amada, da mãe que foi abandonada. Então você tá vivendo a história dos outros. Então tome a posição de viver a sua própria história, que é eu assumo a minha vida, eu dirijo a minha história e eu vou viver aquilo que eu quero. Né? É isso. Maravilhoso, gente. Eu espero muito que vocês tenham aprendido muito, né?
esse bate-papo tão edificador aqui sobre relacionamento, onde a gente aprende muito sobre respeito, autoconhecimento, sobre um relacionamento saudável, sobre o que é um relacionamento abusivo. É 1 hora que você tem de aprendizado. E talvez nesse podcast aqui você aprenda muitas coisas sobre você mesmo. Esse é o ponto principal, você aprender coisas sobre você. Porque às vezes a gente quer apontar sempre o outro, a gente quer sempre julgar o outro, a gente quer sempre apontar o erro e o defeito do outro, mas a gente não olha para os nossos. Eu passei muito tempo apontando o defeito dele, sendo que esse defeito era meu. Eu colocava todas as minhas dores, frustrações e expectativas no outro. E ainda quando ele não supria aquilo que eu queria, eu simplesmente dizia, você tá errado. Porque você não consegue, porque você é um inútil, porque você é isso. Então, que você aprenda sobre você. E faça terapia também, porque não tem como, né? Não tem como. Hoje em dia, a gente precisa muito cuidar da nossa saúde mental, aprender sobre o amor próprio, o autoconhecimento é muito importante. E eu espero muito que esse podcast tenha feito sentido pra você, que você tenha aprendido muito. Aproveite, siga a Laís nas redes sociais, tá? Eu vou dizer pra ela deixar aqui o Instagram dela. Vou deixar também na descrição. Conheça a gente mais, porque lá a gente tá sempre compartilhando nosso dia, compartilhando experiências, dicas, informações. E foi muito bom esse bate-papo aqui hoje. Muito obrigada de verdade. Já aprendi muitas coisas aqui. A pessoa já sai com um olhar diferente sobre relacionamento. Com novas expectativas, com uma nova visão. Isso é muito bom, muito importante. E pra mim foi maravilhoso. Quando chegar em casa que eu for assistir esse vídeo, eu vou assistir ele todo de novo pra aprender mais. É porque quando a gente fala sobre o relacionamento, geralmente o que é oferecido nas redes sociais, na internet, os produtos que são oferecidos hoje é como você conquistar, como você fazer o outro, como você conquistar, qual é a técnica, como fazer o outro gostar de você, como não sei o que é que você pode fazer. E as pessoas esquecem que antes de você se relacionar com qualquer pessoa, você precisa se relacionar com você. Então eu sempre trago esse aprendizado, porque para viver o que eu vivo hoje na pele, eu tive que me entender. Então primeiro vem por mim. Relacionamento saudável. As pessoas que vivem um relacionamento saudável podem ter certeza que elas se conhecem, elas sabem quem elas são. Então primeiro tem que ser por você, para depois o outro. Aí pode ser a técnica, pode ser o que vocês quiserem. E aí vem a junção, né? Da terapia com o aprendizado de empoderamento, que eu acho que é o que você trabalha, né? Porque primeiro você faz a terapia, tira os lixos emocionais e também aí vem a área do empoderamento, do autoconhecimento, de entender, né? De fazer o projeto, toda a linha que você quer. Porque as pessoas estão totalmente perdidas, Jéssica. Sim. Né? Você vê com quantas pessoas não sabem nem por onde começar. Então, faz a terapia, depois conversa com Jéssica, faz uma linha de empoderamento feminino para você entender quem você é. E vai ser incrível. Exato. É isso. Obrigada, gente. Eu agradeço também. Aproveita e deixa seu Instagram aí pro pessoal. Meu Instagram é Laís Daiane. Meu nome é cheio de Ys, mas vou deixar na descrição. Mas ela vai deixar na descrição. Me sigam, porque eu estou sempre postando conteúdo, sempre estou fazendo live e vai ser bem interessante para você. Com certeza. Um beijo, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez.